Muito bem, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Vamos trabalhar então os nossos últimos dois temas do direito de família para começarmos o direito das sucessões. Vejo que o quórum cada vez é mais baixo, o que indica que as aulas estão sendo excelentes. Se fossem ruins, os senhores viriam, né? Então, isso dá um ânimo muito grande. Olha só para você, Doris, também. Tirou aquele cabelo que ela saiu de óculos, né? Até passou gel tudo, né? E a Alessandra está saidinha hoje, hein, Alessandra? O que está acontecendo? Está desanimada, né? E os dois últimos temas de família são parentesco e alimentos. Parentesco e alimentos. Assim a gente conclui e vamos entrar nas regras de direito às sucessões. Muito bem. Quando se fala de parentesco, eu vou ler para os senhores a definição que a professora Maria Helena Diniz dá de parentesco. É um vínculo existente, não só entre as pessoas que descendem umas das outras. Vocês vão ver daqui a pouco, retomando uma das primeiras aulas do curso, pessoas que descendem umas das outras, é o parentesco em linha reta, nós já vamos falar disso, mas também das pessoas de um tronco comum. Tronco comum. Aí nós vamos falar do parentesco na linha colateral, bem como o parentesco de um cônjuge ou companheiro com os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Aí nós vamos falar de parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade. Então nós temos basicamente três tipos de parentesco: o parentesco em linha reta, o parentesco na linha colateral e o parentesco por afinidade. Bom, e assim nós resumimos os três tipos de parentesco. Vamos começar então com o parentesco em linha reta. O parentesco em linha reta é a relação entre descendentes e ascendentes. Os senhores vejam que pela lousa alguém dá aulas mais interessantes que as minhas, porque nós estamos discutindo a diferença entre uma moranga, uma abóbora e zucchini no italiano, que é a abobrinha. Então vocês vejam que como existem temas muito mais interessantes que o direito civil para estudar. E nós estamos aqui perdendo tempo com parentesco. Quer dizer, é uma coisa bizarra a gente poder estudar as espécies de abóbora pelo universo. Inclusive tem abóboras que os senhores talvez não conheçam, como a abóbora gila, que é branca, tá certo? E nós aqui, estudando parentesco, o senhor quer dar um pergunta sobre as abóboras? O professor Fontoura é que desenha as abóboras. Eu estava tomando café com ele, eu vou tomar agora no interior, eu falei, Fontoura, eu preciso dar aula de internacional público. Se a aula sobre abóbora, eu inclusive acho que as abóboras têm uma questão muito interessante, eu não sei se os senhores sabem disso, que quem é do interior como eu sou, a minha avó, finada avó, fazia doce de abóbora com coco. Mas o doce de abóbora com coco era menos gostoso que só o doce de abóbora. Luiz, você sabe disso, você é da capital, você não conhece. Ela usava cal na receita e a abóbora ficava dura por fora e mole por dentro, certo, Luiz? Confere? Pouso Alegre não tem isso, né? Isso é coisa só de interior de São Paulo. Então veja, entre abóboras e morangas, eu vou falar de parentesco na linha reta. É um tema muito assim, eu vejo que os senhores se animam muito, todos dizem, eu queremos saber do parentesco e tal. Mas a vantagem do parentesco é uma só, é sucessão. A desvantagem é pagar alimentos. Então, nós vamos começar com a parte ruim, que é a primeira parte da aula, e na segunda parte de semana que vem, sucessões. Parentesco em linha reta, os que descendem de um tronco comum. De um tronco comum não, os que são ascendentes e descendentes entre si. Bom, na linha descendente,
Cada geração é um grau. Eu estou retomando isso no início do curso, porque para sucessões, se a gente não conta grau, a gente não consegue distribuir herança. Então, vamos retomar o que já trabalhamos. Para o seu filho, uma geração, primeiro grau. Para o seu neto, uma geração, primeiro grau. Segundo grau. Para o seu pai, primeiro grau. Para o seu avô, segundo grau. Reparem, cada grau é uma geração. Aqui, os que estão abaixo são os descendentes, os que estão acima são os ascendentes. Há algum limite no parentesco na linha reta? Resposta: não. Não há limites no parentesco na linha reta. Portanto, eu posso ter parentes de primeiro grau, filhos ou pai, netos ou avós, e assim vai subindo, descendo ad infinito. Normalmente, nos exemplos, a gente para em pai, filho, neto, o seu filho, o seu neto, porque poucas pessoas têm bisnetos. Mas isso é por causa da idade. Eu estou casando mais tardiamente, tenho tido filhos mais tardiamente. No tempo, por exemplo, que eu era criança, eu conheci as minhas 2 bisavós, porque as pessoas casavam mais cedo. Hoje em dia, as pessoas ou não casam, ou tem aquele chamado pacto antinupcial, que é contra as núpcias, é um pacto de não casamento, ou casam tardiamente, demoram para ter filhos. Mas, os senhores podem ir até um filho, perfeito? Não há limitação do número de graus da linha reta, nem descendente, nem ascendente. O segundo tipo de parentesco é o parentesco na linha colateral, também chamado parentesco por linha transversal. E aí, a contagem do parentesco na linha transversal exige que eu busque um ascendente comum para que eu possa fazer a contagem do grau na linha colateral transversal. O parentesco entre A e seu irmão, eu busco, primeiro grau, o pai, que é o ascendente comum entre A e o irmão de A. Portanto, eu busquei subir um andar na árvore e desci um andar na árvore. Logo, se o parentesco na linha colateral exige que eu tenha um ascendente comum para contar grau, nunca vai ser colateral de primeiro grau, porque eu preciso subir um grau até o ascendente, no mínimo, e começa no segundo grau, certo? Não dá para ter colateral de primeiro grau, porque eu preciso achar o ascendente comum. Por isso que o irmão é o colateral de segundo grau. Se eu subir mais um grau do meu pai, de mim para o meu pai, primeiro grau, do meu pai para o meu avô, segundo grau, o meu tio e a minha tia são colaterais de terceiro grau, porque o ascendente comum entre mim e meu tio é meu avô, certo? Não dá para ser meu pai, porque meu pai é irmão do meu avô. Meu pai não é ascendente do meu pai é irmão do meu tio, não é ascendente do meu tio, eu preciso buscar o avô. Meu pai é ascendente meu, mas não do meu tio, então é a mesma linha do meu tio. Então nós vamos até o avô. Portanto, o tio é colateral de terceiro grau. Tudo bem, né? Agora, quando nós vamos buscar o que está em cima, que antecede ao avô, é o bisavô, que é ascendente de terceiro grau. E o meu tio-avô, que é irmão do meu avô, é meu colateral de quarto grau. Por quê? Para eu chegar no meu parentesco, meu tio-avô, meu avô não basta. Meu avô está na mesma linha do meu tio-avô. Subiu uma geração. E chegar no bisavô. Então, o bisavô é ascendente de terceiro grau, certo? Subi 3. Esse 1. O tio-avô é colateral de quarto grau. Portanto, sempre que os senhores forem contar os graus, os senhores vão pegar alguém que está acima dos dois parentes que os senhores estão contando graus. Hoje eu estou com uma pequena alergia
por conta da temperatura inóspita que nós estamos, mas tudo bem. Dito isso, os senhores já perceberam que nós temos o irmão colateral de segundo grau, o tio colateral de terceiro grau, o tio avô colateral de quarto grau. Agora precisamos contar os colaterais para baixo. O filho do meu irmão é o meu sobrinho. A para o pai primeiro grau, para o meu irmão segundo grau, para o meu sobrinho terceiro grau. Portanto, a minha relação com o meu tio ou com o meu sobrinho é terceiro grau, colateral de terceiro grau. Eu ia falar que tem mais um, mas tem mais dois parentes ainda. O meu sobrinho neto, filho do meu sobrinho, é meu colateral de quarto grau. Eu para o meu pai primeiro, para o meu irmão segundo, para o meu sobrinho terceiro, para o meu sobrinho neto quarto grau. Ou seja, os filhos dos meus sobrinhos ainda são meus parentes. Os filhos dos meus sobrinhos ainda são meus parentes. Por último, meu tio tem um filho. Os filhos dos meus tios são meus primos. O direito ainda o termo primo e irmão. Que os franceses usam, qual que é o termo dos franceses para primo e irmão? Luiz, já foi melhor, hein? Agora que você ficou poderoso, você esqueceu tudo. Cousin germain, porque o germain é o germano do latim. Então, primo e irmão, os franceses chamam de primo germano. E ele é o meu parente em quarto grau. Por quê? Eu preciso descer mais um na árvore para chegar no primo. Se o tio é de terceiro, o primo irmão é de quarto grau. Aqui na lousa estão todos os colaterais que uma pessoa tem. Porque a linha colateral vai até quarto grau. Não vai mais, como já foi a história, até sexto grau. Eu lhes disse ontem, ou semana passada, que essa sucessão aqui mudou o grau de parentesco por conta daquele francês chamado Deleuze, que tinha colaterais de sexto grau na França, e o governo brasileiro queria ficar com a herança dele. Então alterou a regra sucessória para quarto grau, para exatamente excluir os países da França, e deixou a herança no Brasil. Você vai dizer, mas peraí, Simão, se a lei mudou depois da herança no droit de saisie, por óbvio que aqueles parentes já tinham direito. A lei não vai retroagir. Só que aí retroagiu o Supremo, devidamente motivado por uma pressão do governo, diz assim: não deve retroagir, mas vamos retroagir para prejudicar os franceses no Estado brasileiro. E retroagiu. É o caso do Deleuze, quer dizer, os sucessores, que por sesine já tinham herança, perderam a herança adquirida quando mudou do sexto grau para o quarto grau. Isso é aberração política, mas não acontece no Brasil. Existe na Suíça, na Alemanha, aqui tudo vai dentro. E daí, quem foi que fez isso? Aquele famoso. Sabe quem fez isso? O Carlos Maximiliano. O famoso Carlos Maximiliano, ontem eu lembrei. Foi ele. E hoje nós temos a lista aqui do Luiz Fernando, que foi um dos meus primeiros estagiários, que eu falei para ele: isso aqui é da aula, eu quero. Eu vou te ensinar a dar aula. Eu ensinei ele a dar aula. Hoje ele é mais rico que eu, mais importante que eu. Dá aula na escola de governo, dá aula na prefeitura, dá aula na universidade. Vocês veem como vale a pena acreditar nesse. Ele era um rapaz pobre e hoje é um cara rico, exclusivamente da saúde magistério. Não na USP, claro. Ninguém ganha dinheiro, precisa ganhar amor. Mas fiquei tão contente de estar tão poderoso, né? O seu sumido, né? Ganhou dinheiro, sumiu. Também engordou, viu, João? Eu era magrinho, parecia exame de raio-x. Hoje já está mais poderoso. Mas é um prazer tê-lo aqui, depois de anos. Você estagiou no escritório em 2012? 2004? Passou dos 40, tá certo. Muito bem. Então, esse é o parentesco na linha colateral, para no quarto grau. Então, existe um problema interessante, né? Porque os filhos dos meus primos, irmãos, não são meus parentes, certo? Porque filho do meu primo é de quinto grau, certo? E eu não tenho parentesco de quinto grau. Então, os filhos dos seus primos não são seus parentes. Seus primos são, mas os filhos não.
E eu fico até triste por isso, eu tenho muito afeto. Não, eu sou padrinho dos filhos dos meus filhos, eu sou padrinho de vários. Então eu sou só padrinho no campo católico, mas no campo jurídico eu não sou parente dos filhos dos meus filhos. Está claro isso? Em quinto grau não gera parentesco. Vai até o quarto. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui do campo familiar. A senhora tem tio avô, irmão do seu avô, da sua avó? A senhora tem tio avô? A senhora tem tio avô? Tem. A senhora tem tio avô? Conhece? Bem? É? Acho que tem tio aí mesmo. A senhora frequenta tio avô? Não. Conhece assim, né? Lá do senso. Mas não conhecer assim. Não, conheço. É? Eu frequento. Não frequenta. O tio avô é diferente. A senhora frequenta tio avô? Nossa senhora, essa classe quer derrubar meus exemplos. O senhor tem tio avô da vizinha? Tem? Frequenta tio avô? Como ele chama? Fala, tem alguma responder. Chico Francisco deve ser. Tem tio avô? Frequenta tio avô? Bastante. Essa classe é a minha classe que conhece os tios avós. Vai lá, chegando com a mão, tudo bem? Boa tarde. Perdeu o horário hoje, né? Tá bom. Então, o tio avô é aquele parente normalmente que quase um ícone na família. Você sabe que ele existe, mas nunca viu ao vivo, né? Mas isso aqui é a minha classe para me derrubar os exemplos. Eu tinha sessões do momento está o tio avô, então todos conhecem o tio avô, frequentam, dá até apelido para o tio avô, né? Pô, então quer dizer, todo o meu exemplo, tio avô, vai cair por terra. Mas está claro esse parentesco colateral? Vamos para o terceiro e último parentesco. O parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade, ele se opõe ao parentesco consanguíneo. Ou seja, existem parentes porque temos o mesmo material genético consanguíneo. Existem parentes que são parentes não porque temos o mesmo material genético, mas que são parentes do meu cônjuge ou companheiro. E portanto, repare, que o parentesco que eu vim trabalhando até agora é o parentesco consanguíneo, na linha reta ascendente, na linha reta descendente e na linha colateral. Nós vamos mudar a origem do parentesco. Agora a origem não é mais o sangue, a origem é o casamento ou a união estável. E quando se trata de parentesco por afinidade, que alguns brincavam e chamavam parentesco por falta de opção, porque eu ser parente da minha sogra não é exatamente meu sonho de vida. Esse é o sonho de vida, ser parente da sogra, Larissa? Você gosta muito dela também, para me derrubar. No seu caso, você, a sua sogra você gosta também, né? É, não muito você, mas gosta até. Né? Você tem sogra já? E gosta dela também? Sim. Olha a cara do tempo. Sim. Então agora até na sogra vocês gostam, não dá pra fazer brincadeira com a sogra. Tá bom, eu vou pular a brincadeira, todo mundo gosta da sogra. Essa geração gosta de todo mundo, né? Eu ia até fazer uma nota aqui, política, mas eu não vou fazer, porque começa a tocar nesse tema, sai a confusão. Mas, bom, então o A casou com o B. Casamento ou união estável, tá? Aqui é indiferente como explicado. Porque o 1597 fala em casamento ou união estável. Então tem diferente o vínculo de conjugalidade. A tem o seu pai. O seu pai é ascendente de primeiro grau. Para B é ascendente de primeiro grau por afinidade. A contagem é igual, tá, senhores? Só muda o termo por afinidade. A tem um filho. Tecnicamente a gente vai dizer que se A casou com B, o filho de A é enteado ou enteada de B, certo? O filho é descendente de primeiro grau de A, certo? Ele vai ser descendente de B de primeiro grau por afinidade. Tudo bem até aqui? Portanto, todos os ascendentes de A e todos os descendentes de A são parentes de B por afinidade. Todos, tá? O pai e a mãe, o avô e a avó, bisavô e bisavó, são todos parentes consanguíneos de A e por afinidade de B. Está claro isso? Todos os descendentes de A, filhos, netos, bisnetos,
São parentes consanguíneos de A e por afinidade de B. Porque B casou ou tem união estável com A. A união estável não gerava parentesco por afinidade. Não gerava. Mas na última fase de revisão do Código atual, passou a gerar. Eles incluíram cônjuge ou companheiro. Portanto, o parentesco por afinidade é exclusivo da linha reta. Não há parentesco por afinidade, quer dizer, exclusivo, errado. Há uma hipótese de parentesco por afinidade na linha colateral. Então, vou refazer a frase para não dar confusão. O parentesco por linha reta, por afinidade, ele é infinito, não tem limite. Como não tem limite no parentesco consanguíneo na linha reta, não tem por afinidade na linha reta. Se o meu marido e minha mulher tiver filho, neto, bisneto, trineto, todos serão meus parentes por afinidade. Na linha colateral, por isso que o adjetivo exclusivo eu usei mal. Na linha colateral, existe um único caso de parentesco por afinidade, que são os irmãos do meu marido, os irmãos da minha mulher. Ou seja, o parentesco por afinidade, na linha colateral, se resume ao segundo grau. Vou mostrar aqui, naquele desenho que fiz anteriormente. A casado com B. A tem seu pai e tem seu irmão. A para o seu pai, primeiro grau, para o seu irmão, segundo grau. A é parente consanguíneo do seu irmão. Chama-se colateral de segundo grau consanguíneo. Agora, B será parente igualmente colateral de segundo grau do irmão de A, só que a gente vai por afinidade. Está claro isso? Vocês vão me perguntar, quando você explicou o parentesco na classe dos colaterais, tinha um monte de outros parentes colaterais. Por afinidade, não. Morre para meus cunhados, tá bom? Então, eu sou parente do meu cunhado por afinidade, mas não do tio da minha mulher, da tia da minha mulher. Não tem esse parentesco. Do sobrinho da minha mulher, do primo irmão da minha mulher. O parentesco por afinidade da lei colateral para meus cunhados, os irmãos e irmãs do meu marido, da minha mulher, do meu companheiro da companheira. Ficou claro isso? Há uma limitação do parentesco por lei colateral. Duas notas para terminar esse tema e entrar no tema dos alimentos. Primeira nota. Não, o sogro está na árvore. O sogro não é o pai. Meu pai e meu ascendente de primeiro grau. Quando ele ocupa a posição de sogro, ele continua ascendente de primeiro grau. Só que por afinidade. A contagem não muda. Os pais do meu sogro são avós do meu marido. Então são ascendentes de segundo grau do meu marido. Logo são meus ascendentes de segundo grau por afinidade. A contagem é a mesma, só foi por afinidade. Logo, duas notas para terminar esse parentesco por afinidade. Primeira nota é que esse parentesco por afinidade, ele só gera um único efeito. Eu também já disse aos características, que é o efeito de impedimentos matrimoniais. Não há nenhum outro efeito jurídico entre mim e meu enteado, entre mim e meu sogro, por exemplo. Gera impedimentos matrimoniais, do artigo 1521. E uma segunda nota para fazer a respeito desse parentesco, que também eu já fiz aqui. Agora eu vou fechar o tema. O parentesco por afinidade em linha reta não se extingue com o fim do casamento da universidade. Ainda ontem eu dizia, não existe sogro, não existe sogra. O parentesco por afinidade em linha reta, ele prossegue da mesma forma do fim do casamento. E o parentesco do cunhado da cunhada cessa. Cessa porque é parentesco na linha colateral por afinidade e não na linha reta. Esse parentesco cessa.
Uma última nota sobre o termo parentesco civil. Já falei de parentesco na linha reta, parentesco na linha colateral, agora parentesco por afinidade, uma notinha sobre parentesco civil. O Código Civil, quando trata do parentesco, ele fala que o parentesco pode ser consanguíneo. Aliás, lê o dispositivo, qual que é o 1593? Não, é ele, né? 1593. O que ele diz sobre parentesco, Ale? O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Natural é o consanguíneo, tudo bem? Civil, o código não define, diz assim, resulte de outra origem. Resulte de outra origem. Que não sangue. Então, historicamente, o que era parentesco civil era o decorrente da adoção, em que há um vínculo, mas não há sangue. A adoção gera parentesco civil. Aqui o nome está, senhores, não é porque alguém é menos filho ou mais filho por ser adotado ou por ser filho consanguíneo. É só um nome de classificação. Portanto, não é assim, parentesco civil é pior ou é melhor que o consanguíneo. Não tem nenhuma valoração dessas categorias, tá? O civil é aquele que vem da adoção. Com as mudanças tecnológicas, o civil pode vir de técnicas de reprodução humana assistida, certo? A chamada técnica heteróloga, que eu vou usar material de terceiros. Se eu usar material de terceiros, eu vou pensar um caso extremo, tá? O óvulo vem de uma doadora, o espermatozoide vem de um doador, e o casal vai ter um filho. Se fizer DNA, consanguíneo, não há material genético deles, mas eles são pais, por opção da técnica de reprodução assistida. Esse é o parentesco também é civil. Só cuidado com uma coisa, tá? Tem técnica homóloga e heteróloga. Se a técnica for homóloga, o material vem de um deles. Por exemplo, há uma infertilidade masculina. A mulher pode ter o óvulo dela com o sêmen espermatozoide do doador. Então, biologicamente é filho da mulher, mas não é filho do marido, porque não tinha material genético, vamos dizer assim, para ter prole. Agora, na técnica heteróloga, né, nós podemos ter material genético dele, marido, e uma doação de óvulo, dela, mulher, e uma doação de espermatozoide, ou doação de material genético masculino e feminino. Tá? Então, a técnica heteróloga vai gerar parentesco civil, que não é consanguíneo, precisa ter. E a última forma de parentesco civil, que alguns dizem que sim, outros dizem que não, é a socioafetividade, que nós trabalhamos longamente nas primeiras aulas do curso, então não vou retomar agora, mas é uma forma de parentesco civil. Ah, professor, eu li o livro de João, José e Maria, que vai dizer que não é parentesco civil, que é uma forma autônoma. O código diz: o parentesco será consanguíneo, chamado natural, ou civil de outra origem. Outra origem afeta outra origem. Portanto, se é outra origem, eu posso ter parentesco afetiva civil. Mas se não quiser dizer que o civil é uma coisa, só afetiva é outra, desenha a categoria separadamente. Mas pelo código, tudo que não é consanguíneo é civil. E o afeto não é sangue. Não é sangue, é civil. Mas se quiser dizer que é uma categoria autônoma, não há nenhum problema, tá? Não há nenhum crime de honra. Não, o parentesco por afinidade é civil, porque é o parentesco que eu tenho dos parentes da minha mulher e do meu marido. Então, eu não estou entrando na categoria dos meus próprios parentes, descendentes, ascendentes colaterais, que é aí que entraria essa questão do consanguíneo ou do civil. Mas podemos usar os filhos dos casamentos são parentes por afinidade ou só? Claro, então vamos dar um exemplo que o senhor está falando, perfeito. Se eu tenho um filho de um casamento, minha mulher tem um filho de um casamento, a gente se casa, meu filho é enteado dela, o filho dela é meu enteado, parentesco por afinidade, primeiro grau, linha reta. Só que entre os dois não há parentesco. Eu já disse isso na aula pretérita, não sei se vocês lembram disso. Se eu me caso, eu tenho um filho. Caso com uma mulher que já tem um filho, a relação entre os filhos não é nenhuma. Porque ele, filho dela, tem relação comigo, o meu filho tem relação com ela, mas entre os dois não há relação jurídica nenhuma. Por isso que eles podem se casar. Eles não são irmãos, tecnicamente.
Agora eu estou lendo um livro do Gorky, chamado Pequenos Burgueses, e a família tem 2 filhos consanguíneos e um filho adotivo. E a filha, portanto, são, pela lei brasileira, 3 irmãos, certo? Irmãos dos caras, dependendo matrimonial. Mas a filha da família é profundamente apaixonada pelo irmão adotivo. Agora é engraçado, bom, é a história do século XIX, tá? É engraçado que você vê que no século XIX, eu não conheço o linguista do século XIX, mas eu conheço pela peça. O adotivo não era tecnicamente irmão. Não havia essa relação. Tanto que ele é tratado meio como empregado, ele não participa. Você vê que tem uma série de restrições. Presumo eu que pudesse ser aqueles casos da noção simples. Agora, uma ilação ao direito brasileiro, nem sei se lá leigos teria isso. Mas se fosse fazer para o Brasil, uma ilação, professor, à luz do direito brasileiro, que eu ensinei vocês, era aquela noção simples. Só gerava parentesco entre o adotante e o adotado, e não com a família do adotante. Dá para ter um cheirinho disso. Que ela não se apaixona pelo meu irmão, é pelo filho do meu pai, repara. Não é pelo meu irmão. É uma coisa clara, assim, que não tem aquela cara de incesto. Porque ela tinha um irmão biológico, que ela trata como irmão. E o adotivo era tratado como segunda classe. Deu uma carinha para mim de parentesco civil. Parentesco simples. Por uma noção simples do Código Antigo. Muito bem. Tudo isso para chegar nos alimentos. E agora vamos ao último ponto de família, que é o ponto dos alimentos. São prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais, daquele que não pode provê-las, necessidades no plural, provê-las pelo trabalho próprio. Às vezes, ao contar um tema, eu troco as palavras e deixo trocar. Quem deve alimentos é alimentante quem deve alimentos. E quem paga, quem recebe os alimentos é alimentando. Na hora de falar, eu troco, vocês não deixam trocar. O alimentante é que paga e o alimentando é que recebe os alimentos. Quando vocês me perguntam qual é o fundamento do dever de prestar alimentos, eu digo que o fundamento pode ser buscado simples e puramente no direito civil, que é o dever do sustento, está no código. Vocês não precisam ultrapassar o Código Civil, o código dá conta, dá o fundamento, o dever do sustento. Mas se vocês quiserem ir além, e eu que sou super restritivo no ir além, admito sim um fundamento constitucional da solidariedade familiar, porque é um caso daqueles que mexem com o mínimo existencial. Portanto, eu admito sim um fundamento constitucional baseado na solidariedade familiar. Para aqueles que querem ficar no Código Civil, o Código também conta do chamado dever do sustento. Para quem quer ir além, solidariedade familiar. Oi. Os artigos da Constituição ou do Código? O Código Civil, os alimentos começam a ler no 1694 e vão até, peraí, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, 1710, 1694 a 1710. Eu faço esse teste para ver se eu estou com algum Alzheimer, alguma coisa, mas toda a memória vai me dar bem. E na Constituição, a solidariedade social é o artigo 3º, inciso 1º, que fala da solidariedade social, artigo 3º, inciso 1º, da qual decorre a solidariedade familiar. Artigo 3º, inciso 1º. Muito bem. Dito isso, quando se estuda a questão, esse instituto, eu ainda falo em binômio. Tem gente que fala em trinômio. Qual é o binômio? Necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga.
Como chama o nome? Quem fala esse nome falou o que mesmo? Razoabilidade ou proporcionalidade. O que é isso? O que é proporcionalidade? Composição equitativa a ponto de não gerar excessivo ônus de quem paga e um excesso de quem recebe. Ou seja, essa proporcionalidade seria exatamente isso. Não gerar para aquele que paga um sacrifício desmedido, vamos chamar assim, e nem para quem recebe uma vantagem desmedida. No fundo é isso, é uma desmedida. Para mais, dando a quem não precisa, ou tirando muito de quem não pode pagar. Mas os senhores vão concordar comigo que essa ideia, no fundo, desdobra a possibilidade e necessidade. Se eu tiro muito e mato de fome o devedor dos alimentos, não resolve. Se o devedor morre de fome, ele morre e não paga alimentos para quem precisa. E se eu dou para o credor além do que ele precisa, tem que ser centavo. O credor precisa de 10. Todo mês ele recebe 11. Aliás, é um ponto muito interessante de família. Porque normalmente os alimentos são pagos, nós vamos ver as espécies daqui a pouco, tá? Tem os alimentos em pecúnia, dinheiro, e os alimentos em natura, eu pago escolas, o saúde, eu pago diretamente aos que prestam serviços ao menor. Estou dando exemplo do menor, podia ser gols, mas estou dando exemplo para facilitar aqui a nossa sociedade. Agora, quando eu dou os alimentos em dinheiro, eu lembro que eu fiz esse comentário na minha guarda compartilhada, é impossível ter um ajuste de compras em que você paga 1.000 e a criança gasta 1.000. Ela pode até gastar 999, ou até 1.050. Mas, assim, gente, para acertar no centavo é impossível. Os senhores sabem disso. Então, o problema sempre foi evitar o quê? Que eu pague uma quantia, que o dinheiro sobre, se o dinheiro está sobrando, eu não deveria estar pagando. Ou pago uma quantia que o dinheiro falte. E se falta, eu estou dando o mínimo existencial à minha família. Estão entendendo qual é o equilíbrio entre possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe? Tanto é verdade que, para vocês terem uma ideia, muitas vezes quando o pai entra com uma ação revisional de alimentos, isso já vi, não foi uma, nem foram duas, nem foram 100, foram milhares. A mãe diz assim, é verdade, para o advogado, claro, não para o juiz, é verdade que o dinheiro que ele paga é mais do que eu gasto com a criança. Só que, doutor, não pensa que eu pego esse dinheiro para mim. Eu faço uma poupança, um investimento. Isso está tudo bem eticamente, mas juridicamente não. Se eu estou pagando mais do que ele precisa, todo mês sobra 1.000, eu tenho que pagar 1.000 a menos. Porque a pensão não é uma poupança do filho. Eu estou dizendo que todas as pessoas pegam dinheiro e gastam, eu chamaria, porque normalmente tem essa questão entre homens e mulheres. Aí eu pago e ela gasta consigo própria. Não, ela pode até guardar o dinheiro para ele, pode até investir. Só que alimento não é fazer poupança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui não é uma questão de malversação do dinheiro da pensão. É desvio da categoria. Pensão é para sustento, não é para fazer poupança. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Se os gastos com a pessoa, com a criança, são de 1.000, ainda que a mãe receba 5 e todo mês guarde 4, está errado. E não está errado porque ela está gastando mal, eu estou pagando mais que eu mesmo. Está bem claro isso para vocês? Então, eu ainda acho que essa ideia de sacrifícios desproporcionais, etc., ela resolve muito bem com a própria aplicação do binômio, possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Dito isto, vamos então falar das características da obrigacionalidade. Pode falar. Então, em relação à necessidade, eu fico pensando, seria algo de certa maneira variável, porque tem relação com o padrão de vida da pessoa que paga também. Claro, Então, claro. por exemplo, no caso de um filho de um jogador de futebol, sei lá, que faz uma porra, desses que ganham bastante dinheiro por mês. Tipo, você escala em porcentagem da mesma maneira ou. Então, você trouxe uma questão prática muito interessante. Porque, claro que uma pessoa, que eu vou chamar de um cidadão comum, e uma pessoa que tenha muito dinheiro, claro que está vendo os vestidos. Isso qualquer pessoa percebe
basta olhar no Instagram. E por óbvio que você imaginar que alguém tem um padrão de vida altíssimo, quando divorcia, você vai ver comigo que mantém-se o padrão de vida. Nem sempre é assim, nem sempre é simples a conta. Vou dizer por quê. Eu posso imaginar um jogador de futebol que ganha 15 milhões de dólares por ano, 100 milhões de reais por ano, e que ele pode divorciar, ter outra família e continuar com as mesmas férias de esqui para a família reconstituída e para a família antiga. Pode. Só que nem sempre a conta fecha. Eu explico por quê. Quando há separações e divórcios, em que as pessoas, os seres humanos normais, os mortais como nós, constituem nova família, normalmente não tem upgrade salarial. E aquele dinheiro que era para uma família acaba sendo usado para duas, para os novos filhos, etc. Para novo aluguel, para novo seguro-saúde, para nova escola. O que eu quero dizer com isso, Gabriel? Existe um grande drama nos alimentos, é esse. Que para nós mortais, que não somos jogadores de futebol, que pode divorciar, ter 5, 6 filhos, vai conseguir manter o padrão de vida dos 5, 6 filhos, as pessoas não conseguem manter o padrão que tem novas despesas. Isso é um fato da vida. Isso não é sacanear. Tem quem quer sacanear. Não pagar o outro filho, porque agora é meu divorcio, eu vou mostrar que eu sei meu dinheiro. Isso não estou dizendo sacanagem, mas quer dizer na realidade das possibilidades. E é esse o drama do direito de família. Quantas vezes a contestação do pai vem dizendo assim, eu podia pagar 2, 3, 4, 5 mil, mas agora eu casei e tenho 2 filhos, não posso mais. E olha que coisa interessante, se o direito responder, bom, o problema é seu, quem mandou você ter filho? Você tem que pagar para o anterior. E daí o direito vai responder, esse daqui morre de fome? Eu estou dizendo não sacanagem, não tem problema. Então nós vamos ter que baixar o padrão de vida de um para sustentar o outro. Porque o cofre é o mesmo. E onde sai o dinheiro é o mesmo. E é muito complicado isso na prática. Se der para manter, a regra é manter padrão de vida. Mas isso não é tão óbvio quanto alguém imagina que seja. Vamos manter o padrão de vida. Não dá para manter. Tem que tirar de escola particular, mudar a escola, mudar o plano de saúde, acabar as férias. Agora, isso é muito curioso, porque se o senhor olhar muitas vezes uma família, é que esse tema aqui eu poderia ficar devagando a manhã inteira, mas presta atenção numa coisa, que tenha 0 filho, casal jovem, recém-casado, eles têm um padrão de vida alto, tem? Quando casam, pagam escola, seguro saúde da criança, tal, quando nasce a criança, eles podem ter um downgrade sem se divorciar, porque nasceu uma criança. Quando nasce a segunda, pode ter um outro downgrade, sem divorciar. Então, a ideia de que todo mundo que divorcia obriga a família anterior a dar um downgrade, porque está prejudicando a família anterior, não é necessariamente uma conta óbvia. Faz a matemática. Como eu vivia sem filhos? Como eu vivia com filho? Como eu vivo com 2 filhos? Está entendendo? Não é óbvio assim. Todo mundo que divorcia quer prejudicar a família anterior e quer parar de pagar alimentos e quer, vamos dizer, entre aspas, dar uma lição. Acontece, mas não é necessariamente o que acontece. Bom, dito isto, vamos então agora falar das características da obrigação alimentar. Primeiro, é um direito, os alimentos constituem um direito personalíssimo, ou seja, que não é transmissível. Decorrem diretamente do direito à vida. Segunda característica, reciprocidade. Quem pode pedir, também um dia terá que pagar. Vou dar uma explicação bem simples. O pai paga alimentos do filho enquanto ele é jovem, não está trabalhando. Mas na velhice ele pode pedir alimentos. Ou seja, o direito aos alimentos gera também um dever aos alimentos. Pode não ser imediato, mas gera. Por isso que a ideia de multiparentalidade, lembra que eu falei com vocês?
Eu tenho 4 pais, eu posso pedir alimentos para 4. Mas quando eles ficarem velhos, os 4 podem pedir para mim. Vocês vão dizer assim, mas Simão, peraí. Existe reciprocidade de uma criança de 1 ano com relação ao seu pai? Não, porque até a criança terminar os estudos, a gente chama de dever de sustento. E esse é unilateral. Dever de sustento é unilateral. Os pais sustentam os filhos. Mas a partir do momento que acabou o dever de sustento, o dever de alimentos é recíproco. Vou dar um exemplo bastante simples, tudo bem? Eu tenho o dever de sustento. Acabei de formar meu filho está trabalhando num grande escritório de advocacia. Naquele dia seguinte, eu descubro uma doença gravíssima e não posso mais trabalhar. Eu posso não discutir pensão para o meu filho. Porque ele é recíproco. Quem recebe também deve. Não necessariamente no mesmo momento, mas quem recebe também deve. Por isso que eu contei aos senhores uma história de um amigo cujo pai abandonou a mãe e os 2 filhos e disse para a mãe: você cuide das crianças. Eu serei o pai de Natal. Todo Natal ele vai trazer um presente. Todo Natal ele vai trazer um presente. Casou de novo, teve outra união, outros filhos, dessa segunda união. O que aconteceu com esse pai? Esse pai que era o pai que depois abandonou materialmente os filhos. Era o pai que todo Natal levava um presentinho. Ele, na velhice, fica desempregado, fica doente e morre uma semelhança com os filhos. Quais filhos? Os do primeiro casamento, que ele abandonou materialmente. O direito é um dever, é recíproco, entre pais e filhos. Não é o direito dos filhos com relação aos pais, é recíproco. Pais podem pedir alimentos para filhos. Isso está fechado. Só que eu nunca me esqueço quando ele me procurou, esse meu colega, esse meu amigo, para dizer: eu tenho que pagar, Simão? Eu disse: não. Não, porque aqui é uma questão que não é de reciprocidade, é de justiça. Nós vamos invocar justiça. Quando eu precisei, fui abandonado. Quando ele precisa, ele pede. Quer dizer, é uma coisa gostosa, né? Enquanto vem a nós, tudo bem, o vosso reino nada. E daí o que aconteceu? Eu falei que eu ia fazer um parecer para ele. Mas a juíza foi muito inteligente. A juíza percebeu que ali tinha algumas questões familiares históricas. O que ela fez? Ela deu uma liminar para os 2 filhos, esse primeiro casamento, que estão muito bem de vida, pagarem ao pai um salário mínimo só. E marcou em 60 dias uma audiência, ou seja, eles vão pagar os salários mínimos, 1 mês e 2 meses, e marcou uma audiência. E na audiência, o filho disse isso: mas doutor, eu quero saber o seguinte, como é que eu pago? Eu nunca recebi esse homem nada. Esse homem tem outra família. Esse homem tem todo o patrimônio dele, do esforço dele, para outra família. E agora eu estou pagando pensão? Que não cobra dos filhos com que ele conviveu, com que ele deu um ensino, deu afeto, deu tudo. E daí o que aconteceu? A juíza olha e fala assim: tudo bem, estamos de acordo, mas não tem um jeitinho de vocês ajudarem o pai de vocês? Agora saiu de direito. Ela fez um apelo humano, não de direito. Vocês não querem continuar no salário mínimo, pelo menos ele tem para comer, e a gente resolve o assunto aqui? Os 2 filhos, o primeiro casamento, tudo bem, concordaram. Ou seja, nós acabamos saindo do campo jurídico, do debate, para entrar no campo comunitário. Pelo direito, ele não tinha direito. Eu não posso negar a vida inteira alimentar meus filhos e na vez falar: não, eu preciso. Isso é um direito do desequilíbrio, da desmedida, da injustiça. Quando eu preciso, o direito vira as costas. Quando o outro precisa, o direito fala: agora você paga. Isso não pode, não, o direito não pode funcionar assim. Se funcionar assim, ele está ferindo na sua base de direito natural. Que é a base ética do direito. Mas no final desse caso era um acordo. Porque, na verdade, ele e eu já tinham conversado, eu já tinha conversado com os 2. Eu falei: mas vocês vão aumentar do seu pai sem nada? Eu falei: não vamos, nós vamos ter que de qualquer jeito. Então faz um acordo, dá um mínimo, pelo menos vocês ficam com a consciência tranquila. Muito bem, segunda característica, a reciprocidade. Quando acaba o dever de sustento, começa a reciprocidade. Qual que é a ordem pela qual os alimentos são devidos? Para quem eu peço primeiro? Os primeiros devedores de alimentos são os ascendentes. Primeiro os de grau mais próximo e depois os de grau mais remoto. Ou seja,
A criança, João, primeiro pede para o pai e depois para o avô. E não primeiro para o avô e depois para o pai. Normalmente, a gente põe no polo passivo o pai e o avô. Mas o avô vai complementar o que o pai não puder pagar. Se o pai puder pagar tudo, o avô cai fora. Você não pode pular grau. Você tem que começar pelo primeiro grau. E como os primeiros chamados são os ascendentes, é uma coisa muito curiosa, sabe por quê? A criança está sob guarda materna. Quem tem que pagar a pensão, em tese de dinheiro, é o pai. Não, mas peraí, ela também trabalha, ela também tem renda. Vamos começar vendo o que cada um paga, tudo bem? Então vamos ver quanto você contribui, quanto você contribui. Daí chegamos no valor X. Assim, eu concordo que meus filhos são de 10, só que eu só tenho para pagar 5. Então os avós pagariam a diferença. Mas sempre, prioritariamente, quem paga são os pais. Só que daí vem uma segunda pergunta para os senhores. O pai diz, eu posso pagar 5. Não, mas você tem que pagar 10. Eu posso pagar 5. Você tem que pagar 10. Aí então, os avós vão ser cobrados dos 5 que o pai não pode pagar. Quais avós? Os pais do pai? Ou os pais da mãe? Ou e os pais da mãe? Ou seja, os 4 ou só os pais daquele que não paga? As mães põem no polo passivo somente os avós paternos. Eles não vão pôr seus próprios pais no polo passivo. Só que tecnicamente isso não sustenta. Porque o dever de pagar alimentos é do pai e da mãe. Se não puderem, vai para os avós. Não assim. Como a mãe paga, só vai para os avós do pai. Não tem essa lógica no sistema. Então os 4 avós vão ser chamados. Repito, na prática, a mãe vai pôr os pais do pai das crianças, não os próprios pais. Mas aí a gente vai chamar ao processo. Denunciação da lei não é chamamento ao processo, porque a obrigação não é solidária. Vai chamar os pais da mãe. Quer dizer, qualquer valor dividido em 4. E daí vai começar o debate. Quanto cada avó pode pagar. Daqui para completar aquele 5. Mas por favor não se esqueçam, tá? Quem entra com ação diretamente contra os avós pode ter uma improcedência. Basta os avós provarem que o pai pode pagar. Então o primeiro chamado são os ascendentes. Segundo, imaginemos que agora eu sou um idoso, não tenho meus pais, viúvo ou viúva. Quem são os chamados na sequência sem ascendentes? Os descendentes. Então eu vou chamar os descendentes. Sempre com a lógica de grau mais próximo e depois os de grau mais remoto. Então, eu posso pedir alimento para o meu neto? Posso, desde que meu filho não possa pagar. O neto não é o primeiro devedor. Primeiro vem os meus filhos. Primeiro grau. Simão, supondo que eu não tenha nem descendentes, nem ascendentes, posso cobrar alimentos dos meus irmãos? Sim. A lei autoriza cobrança de alimentos entre irmãos. E no momento em que ela fala dos irmãos, primeiro eu cobro dos bilaterais, de mesmo pai e mesma mãe, e depois dos unilaterais, de mesmo pai ou de mesma mãe. Os bilaterais vêm na frente na hora do tiro. Qual artigo é esse? 1695? 97? 97. Vamos ler agora. 1697, por favor. Na falta dos ascendentes, cabe obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como bilaterais. Assim germanos como bilaterais. Primeiro, depois outro. Uma parte da doutrina diz que os irmãos estão todos na mesma linha de tiro. Mas aí é uma questão que me parece lógica, de que o
os germanos vêm antes, os unilaterais vêm depois, até por uma questão que hoje também não se sustenta mais, que eu já expliquei, daquela relação histórica de afetividade dos irmãos bilaterais, não dos irmãos unilaterais, porque os bilaterais são aqueles que eu convivi, os unilaterais são filhos do meu pai e da minha mãe de outro casamento. Mas de qualquer maneira, os germanos vêm antes, bilaterais, os unilaterais vêm depois. Seria para manter também uma lógica com a sucessão? Uma sucessão. Poderia ser uma lógica sucessória. Porque Poderia ser. O próprio artigo diz, né? Guardada a ordem de sucessão. Tá bom que não faz a sucessão como sendo metade e o outro Sim. sendo inteiro. Sim. Ou seja, por que mais próximo e mais remoto? Por causa da origem sucessória. Agora, parem tudo e vejam o que eu vou falar agora. Agora nós vamos fazer uma quebra de lógica. Eu dei uma ordem, está tudo anotado. Se eu tiver cônjuge ou companheiro, esse vai para cima, vai ser assumir o primeiro lugar na vida militar. Ou seja, agora eu vou dar uma mudança em tudo que eu disse. Se eu tiver cônjuge ou companheiro, essa ordem fica profundamente alterada. O cônjuge ou companheiro assume a primeira posição de devedor limitar. Está bem claro isso? Portanto, se eu sou casado, tenho meus pais, meus filhos e meus irmãos. Esqueçam, começo com meu marido e com a minha mulher. Depois vem a ordem. Se eu tenho união estável, tenho pais, filhos e irmãos. Começo com o companheiro na companheira. Ou seja, há uma inversão da ordem. O cônjuge ou companheiro assumem sempre a pole position, ainda que estejam mal de cargo, ou seja, mal de patrimônio. Eles passam à frente. O vínculo da conjugalidade em matéria militar suplanta o vínculo da consanguinidade. Essa é uma questão interessante, do porquê que a lei faz isso. Por que a lei põe o cônjuge companheiro à frente dos parentes consanguíneos? Me parece, e acho que isso tem alguma lógica, que a consanguinidade, em regra, vamos ver se eu consigo explicar bem, porque o tema não é tão longo. Quando eu tenho filhos, como regra, eu sustento os meus filhos. Como regra, depois meus filhos crescem, você pode mudar longe. Com o meu cônjuge, eu tenho uma construção de vida comum, pessoal e patrimonial. E aquela construção de vida comum, pessoal e patrimonial com o meu cônjuge companheiro, me põe numa posição de igualdade com ele ou com ela para que ele seja o primeiro devedor. E não uma posição de dependência, como dos filhos com relação aos pais. Nós estivemos sempre juntos e sempre iguais. Então nós continuamos iguais a dever. Porque vejam, se eu me caso, e a lei desse o direito de primeiro eu, no meu divórcio, pedir alimentos dos meus pais, é uma subversão. No momento que eu casei, eu formei uma família nuclear e me afastei da família consanguínea. É natural. Afastar não é afetivamente, é construir uma vida com a minha mulher e com o meu marido. Não é afastar de brigar, é afastar de lutar dentro da casa materna ou paterna. Então, mandar os ascendentes pagarem alimentos ao fim do casamento é uma subversão natural da situação que nós temos. E mesmo os descendentes, porque os descendentes tendem a ser, por mim, mantidos. E o cônjuge ou companheiro são esses, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Que o código chama de comunhão plena de vidas. E tem o dever de sustento, claro. Mas por que o código põe na frente? Ele deixa o dever de sustento com eles abaixo. O dever, claro, o dever de sustento. Só deixa eu fazer um parênteses que você lembrou. Claro que o dever de sustento está entre cônjuges e companheiros no 566 e no 724. Isso é verdade. Mas por que à frente e não atrás? Essa que é a dúvida que eu tenho que explicar para os senhores. Porque podia ter o dever de sustento desde que os parentes o sustentem. Com, assim, não. Ele deu a pole position para os companheiros. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, uma separação da família consanguínea para a criação de um novo núcleo familiar. Está claro isso? Então, o cônjuge e o companheiro assumem o primeiro lugar. Muito bem. Só uma última nota. E aí,
sexual. Eu já lhes disse que, não havendo colateral de segundo grau, os irmãos, a lei não permite cobrança dos colaterais de terceiro grau, tios e nem de quarto grau, primos. Não há essa possibilidade de fazer. Só uma relação a isso, eu quero até falar que você fez um outro curso, uma decisão de São Carlos, um caso muito específico. Eu contei isso. Eu contei isso para vocês. Lembra que eu contei para vocês um caso especial de São Carlos, que era uma criança portadora de deficiência física e deficiência intelectual, cognitiva, e que no final o juiz deu alimentos para o tio. Eu comentei isso com eles já. Mas de qualquer maneira, isso não é regra. É como eu comentei daquela questão do orgulho dos alimentos à morte. São situações que fogem da vida, tá? Muito bem. Essa é uma excelente questão. Qual é o limite temporal para eu pagar alimentos ao meu ex-cônjuge ou ao meu ex-companheiro? Tá? Porque, evidentemente, os alimentos decorrentes da consanguinidade, isso é uma questão que de vez em quando aparece uma pergunta dessa. Mas, o meu filho está com 50 anos, agora está pedindo alimentos para mim e estou com 70. Mas vem cá, está com 50 anos, não é criança. Tenho que pagar alimentos ao filho de 50 anos? Claro que não é mais o dever de sustento, certo? O dever de sustento acabou quando ele se formou. Mas há uma reciprocidade. E se ele provar que ele precisa, eu pago. Agora, o precisa aí pode ser eterno, certo? Pode ser um filho de 80 e uma mãe de 100, certo? Não tem limite temporal para precisar. Como uma mãe pode não pedir alimentos até os 90, com 95 pedir alimentos para o filho, porque ela precisa dos 95. Então não há limites temporais para eu pedir alimentos entre ascendentes e descendentes. Mas professor, meu irmão me propôs controle de ação de alimentos, agora que ele está com 90 e eu estou com 92. Tudo bem, porque agora surgiu as necessidades alimentares dele. Antes ele tinha, sei lá, alguém que pagava. Ou seja, o tempo de não exercício dos alimentos na relação de parentesco não implica perda de direito. Eu posso exercer assim que eu preciso. E mais do que isso, meus senhores, também tem uma outra lenda. Mas professor, ele sempre precisou e nunca pediu. E agora está pedindo. Não perdeu o direito, que precisou e não pediu. Se agora está pedindo, ele tem direito, se precisar. Então não é assim. Mas a vida inteira ele passou fome e só agora ele criou direito. Isso é para mim. E pode ser agora de novo, então pode pedir alimentos a qualquer tempo. No parentesco. No parentesco. A pergunta do Anfi é: no casamento e na união estável, até quando eu posso pedir alimentos para o outro? Porque veja, o casamento e a união estável chega um momento que eles terminam, extinguem-se. E evidentemente que o parentesco não se extingue. Eu sou parente hoje, sou parente pro resto da vida, estou andando parentesco consanguíneo, tá? Logo, como eu não tenho ex-filho ou ex-pai, eu tenho que pagar alimentos porque tem para pai e para filho. Mas eu tenho ex-cônjuge e tenho ex-companheiro. Ex-mulher, ex-marido, ex-companheiro, ex-companheira. E até que momento eu posso pedir alimentos? In illo tempore, quando a gente tinha uma segurança jurídica bastante firme em matéria alimentar, uma segurança jurídica bastante firme em matéria alimentar, toda a questão de alimentos, já disse para os senhores, a gente recorria à Bíblia dos alimentos, que até hoje é o livro mais complexo que tem, que é do professor Youssef Said Carrara. Não dá para se falar em alimentos sem ver o professor Youssef. E o professor Youssef dizia assim: até que momento o cônjuge ou companheiro pode pedir alimentos? Enquanto estiverem casados. Rompeu o vínculo, eu não posso pedir, porque agora é ex-cônjuge. Ex-cônjuge não é parente. Não é parente, nós já sabemos isso. Cônjuges e companheiros não são parentes entre si. Então, até o momento de romper o vínculo. Então, o que acontecia naquele tempo? Naquele tempo, quando o marido propunha contra a mulher separação judicial litigiosa, a gente entrava com a ação de alimentos, porque a separação não rompia vínculo, certo? Quem rompe vínculo é o divórcio. Então nós entrávamos com a ação de alimentos para constituir a obrigação alimentar antes de pôr fim ao casamento. Como a separação demorava horrores, e depois ainda tinha que ter o divórcio na sequência, que demorava horrores, normalmente não havia plano de tempo. Constituía-se o dever alimentar entre cônjuges que se protraía no tempo, segundo possibilidade de necessidade.
E no momento do divórcio, eu não alterava os alimentos, que já estavam fixados em ação própria. Os alimentos continuavam. Quando veio em 2010 a emenda 66 do divórcio, aquela que transformou o divórcio de VAPT-VUPT, aquela que permite divórcio sem prévia separação, aquela que permite que eu entre no divórcio e o divórcio é irresistível, irrespondível, porque não tem como segurá-lo. O que aconteceu? Problema técnico. Eu entro com o divórcio, o juiz decreta, a parte contrária começou a respirar, já terminou o casamento e não pediu os alimentos. Então, em 2010, eu escrevi um artigo para dizer o seguinte: pelo texto frio do Código Civil, eu não posso pedir alimentos de ex-cônjuge, eu tenho que pedir antes do divórcio sair. Só que com essa mudança na vida, o divórcio sai muito rápido, eu também não posso obrigar o cônjuge a ter que correr numa loucura, porque a lei mudou. Então me parece que o ex-cônjuge deve ter um prazo razoável para pedir alimentos, porque a lei não deu prazo, a emenda não deu prazo. Eu não posso dizer que ele pode pedir a vida inteira, porque ex-cônjuge, repito, é ex-cônjuge, não é parente. Eu posso dizer assim, eu me divorcio em 2025, em 2075, minha ex-mulher entra com ação de alimentos. Porque não há mais título jurídico. Ela é ex. Como não tem ex-filho, mas tem ex-cônjuge. Não tem ex-pai, mas tem ex-companheiro. E qual é esse prazo razoável? Esse prazo razoável, ele hoje, me parece que dá para eu achar um prazo. E numa situação bastante específica. Eu disse aos senhores e senhoras nas primeiras aulas do curso que normalmente quando há divórcios de casais jovens, que as mulheres, quando pedem alimentos, pedem os chamados alimentos temporários, que para recolocação no mercado de trabalho. Temporários que tem começo, meio e fim. Qual é o prazo dos alimentos temporários? 2 anos, segundo o STJ. 2 anos. Ou seja, o cônjuge que é se recolocar no mercado de trabalho recebe alimentos por 2 anos. Então eu vou responder ao Lanf uma coisa que você não vai achar no tribunal nada, mas é uma impressão minha. Se eu tenho 2 anos de alimentos temporários para me recolocar no mercado de trabalho, eu tenho que pedir antes desses 2 anos. Porque senão isso não fecha com a lógica do STJ. Não fecha. Senão eu esperaria 40 anos para pedir os 2 anos para me recolocar. Bom, não funciona assim a coisa. Então me parece que esses 2 anos seria um prazo de bom parâmetro. Mas eu nunca vi isso, tá? Eu nunca vi isso. O que eu vi, que eu já vi, são decisões em que o cônjuge demora 5 anos, vai pedir e o tribunal não deixa. Não, depois de 5 anos, não dá. Mas não é porque eu dizer que é muito, é porque aí correu um rio na sua vida. Mas não existe um prazo específico. E aí o ex-cônjuge também em primeira posição, ou seja, eu sendo ex-cônjuge, não posso provar minha ex-mulher tem pai. Então, não. Na verdade, nos alimentos entre cônjuges, primeiro vem o cônjuge. Só uma situação em que o cônjuge não vem em primeiro lugar, que é o caso de culpa, que é o 1704. Vamos ver o 1704, ali o que ele diz. A lei está sempre no site da Corregedoria do TJ, atender aos clientes dela. Qual que é o 1704, Adê? Se um dos cônjuges... Dê, por favor. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação. Repare, o 1704 foi o cônjuge à frente, tudo bem? E hoje vai para o cônjuge e vai para o companheiro. Então o 1704 aqui põe na pole position do cônjuge. E daí vem um parágrafo. O parágrafo que é muito interessante. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condição de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Ou seja, no caso do casamento ou da união estável, o cônjuge e o companheiro assumem o primeiro lugar de devedor de alimentos. Mas
o código abre uma brecha, que se aquele que estiver pedindo alimentos for culpado pela separação, aí a ordem fica mantida, descendentes, ascendentes, colaterais. E o cônjuge, além de estar no último lugar, tudo bem? Depois de descendentes, ascendentes, colaterais, no último lugar, ele só paga alimentos mínimos da subsistência. Então aí, Gabriel, não é para manter padrão de vida. Aí é alimento mínimo. Mínimo, quer dizer, garantir o seguro-saúde, que é o mínimo, alimentos de estilo de valor para se alimentar e vestuário. Mas um mínimo, tá? Não tem teatro, não tem cinema, não tem viagem, não tem nada. Agora repare que ele sendo o cônjuge culpado, além do cônjuge inocente, e no final da fila, a lei diz que ele paga o mínimo, e se o outro não tiver, aptidão para o trabalho. É isso que a lei deu. Aptidão para o trabalho. Então a lei resolveu essa questão. O culpado vai lá para baixo, mas o inocente continua lá em cima. Agora o que eu brinco sempre, né? O que é ter aptidão para o trabalho? Né? Vocês trabalham porque precisam ou porque gostam? E quem está apto ao trabalho? É poder trabalhar ou querer trabalhar? O que é aptidão para o trabalho? Por exemplo, vocês aqui, eu pressuponho que estão no curso de graduação, não são formados ainda. Vocês têm aptidão para o trabalho? O senhor tem aptidão para o trabalho, Fernando? Ainda não! O senhor não faz nada da vida, o senhor podia ter em casa contando dólar, o senhor trabalha. Claro, ele tem aptidão. Pode não ser para ser advogado, mas para ser estagiário. Tem outros, por exemplo, que têm menos aptidão. Gostam mais de ficar na Suíça esquiando. Essa é uma aptidão natural, para não trabalhar. A nossa aptidão natural é para não trabalhar. Aptidão natural. O senhor trabalha porque gosta ou porque precisa? Ou porque precisa. E gosto. Quando eu brinquei com o Chuí, eu fico escandalizado. Eu falei, Chuí, é tão bom ser professor, né? Pena que a gente precisa dar aula. Fala, Simão, não fala isso. Eu não dou aula. Eu falei, claro que não dá aula. A gente está dando aula pelo salário. Que continua como o professor vai reduzir a hora. Eu, 18 anos de uso, tenho o mesmo valor. Quando eles aumentam a inflação, eu quase choro de emoção. Eu acho que até está em erro no limite. Que aqui o salário não é achatado. O salário é minguado. Mas enfim, para dizer o quê? O Davi, você não tem aptidão. Claro que você tem para algum trabalho. Claro que você tem. Outros têm aptidão para se divertir. No caso do Gustavo. Mas também, se der uma prensa, trabalha. Até agora que voltou, o pai falou, vai trabalhar, vagabundo. Estou trabalhando. Então, a aptidão para o trabalho, é difícil não ter aptidão para o trabalho. Claro, você pode ter uma deficiência física, deficiência intelectual, mas a aptidão é muito genérico, certo? Eu quero ter aptidão apenas para fazer um trabalho. Qual é? Ficar em casa pensando sobre os males do mundo. Bom, mas esse trabalho talvez não gere remuneração. Então, esse dispositivo, ele faz, enfim, uma recolocação da dívida alimentar, da responsabilidade alimentar. Esse é um dos dispositivos mais criticados do Código Civil Público. Porque, repare, ele traz culpa para o debate. E traz culpa de uma maneira cruel para o culpado. Porque o culpado não só perde em quantidade, porque afinal não são os alimentos para manter padrão, são os alimentos mínimos da subsistência. E o culpado vai para um lugar, quer dizer, para pedir alimentos, que seria literalmente bíblico. Quem pariu Mateus que não vale, vai comer para a família consanguínea, para depois chegar no cônjuge inocente. E qual é a grande crítica a esse dispositivo? Eu estou falando do 1704, parágrafo 1. Qual é a grande crítica a esse dispositivo? A grande crítica a esse dispositivo é que será que o casamento termina? Quando eu falo casamento, pode ir no estado. Vamos falar casamento para essa pode ser no estado. Por culpa de alguém, ou termina por uma falência da própria relação e pelo fim do afeto. Ou seja, se eu chegar para ela ou ela chegar para mim, se eu chegar para ele ou ele chegar para mim e disser, não quero mais, eu sou culpado da relação, quando eu digo não quero mais, ou eu preciso infringir deveres. Por exemplo, tratar mal a pessoa. Por exemplo, trair a pessoa. E o chamado término consensual.
Eu não quero mais. Ah, que ótimo, eu também não quero mais. Quem que é culpado? Para usar o 1604 depois. O TJ de São Paulo, antes da reforma de 2010, eu disse aos senhores isso, não vou repetir agora para terminar esse pedaço da aula. Na aula que vamos a continuar em alimentos, não vai dar para ter sessões. Mas terça eu falo de alimentos, quarta de sessões. Já dizia, o casamento não termina por culpa, termina por falta de afeto. E se alguém tem culpa, são os dois. É dificílimo um casamento terminar só por culpa dele ou só por culpa dela. Mas o 1704, para reconduzir o cônjuge, agora esse, lá para baixo, para tirá-lo da pole position, vai ter que gerar debate de por que o casamento acabou. Os senhores vão de concordar comigo que é um debate inglório. Porque a culpa, normalmente, é dos dois. Ou, como diria Guimarães Rosa, de nenhum. Guimarães Rosa dizia, loucos são todos ou nenhuns. Então a culpa é de todos ou de nenhum. E, portanto, o dispositivo é bem problemático. Resultado, na terça que vem, eu vou começar com a irrenunciabilidade. Não é isso, Ale?